Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre empreendedorismo feminino. E sobre este assunto eu converso com a Kátia Onofre Libório, cirurgiã dentista orofacial. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Muito bom estar aqui novamente. Também converso com a Ludmila Rossi, cofundadora do Juice Santos. Tudo bem, Ludmila? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite. Vamos falar então sobre a história, um pouquinho da história de vocês, de empreendedorismo feminino. A Ludmila é uma das cofundadoras do Juice Santos, né, Ludmila? Eu queria que você contasse um pouquinho da história do Juice Santos. Bom, legal. Tudo começou numa padaria aqui em Santos, né? Eu e a Flávia nos conhecemos naquele dia. Naquele dia a gente viu que a gente tinha uma coisa muito em comum, que era uma certa inconformidade. A gente não se via representada como mulher jovem, né? Na época a gente tinha menos de 30 anos, né? Então a gente não via lugares com determinados tipos de conteúdo que a gente buscava, e a gente sabia que esse conteúdo existia ao redor do mundo. E a gente, por ter várias referências, a gente falou, cara, a gente precisa fazer algo exatamente assim aqui em Santos. Um canal de conteúdo jovem, que converse com o público jovem, que converse com as mulheres e que principalmente gere movimento, né? Que não só prestigie quem já tem visibilidade, mas que de fato dê força para mulheres, para jovens empreendedores e empreendedoras, para o pessoal de cultura. E nesse dia, isso foi meados de janeiro de 2011, menos de 30 dias depois a gente estava com o site no ar e a gente ficou muito impressionada, porque assim, no primeiro dia do site ele já teve um tráfego que a gente em outros projetos nunca tinha visto na vida. A gente falou, cara, a gente, partindo de uma dor nossa, a gente talvez tenha resolvido o problema de muita gente. Então vocês adaptaram, empreenderam, criaram e deu certo. Exatamente. A doutora Kátia também é uma empreendedora, né, doutora? Sim, uma empreendedora eterna, estudiosa, buscando abrir campos que muitas vezes ficam um pouco bloqueados quando a gente tem que escolher entre carreira, maternidade, negócios, e passear entre isso tudo é um desafio das mulheres hoje em dia. Eu acho que esse é realmente o desafio que a gente tem hoje, né? Quando junta exatamente todos esses ingredientes, né? A gente tem essa mulher que briga entre o cuidado com a família, a sua profissão, o empreendedorismo ou ser funcionária de alguma empresa, e aí começa a grande disputa. Agora, existe um projeto novo que a Ludmila está criando, que é o Juice XP, é isso? Exatamente. O que é o Juice XP? É um braço do Juice Santos? Exatamente. Esse ano, né, era uma ideia que vem desde o ano passado. Eu e a Flávia, a gente vinha nutrindo essa ideia, né, porque a gente parou e pensou, falou, cara, se a gente gera tanto movimento aqui em Santos, será que a gente não consegue pegar pessoas daqui, apresentar um repertório de outros lugares para a gente fortalecer a nossa comunidade de mulheres empreendedoras aqui, né? Então, a gente percebe todas essas dores, né, que a gente acabou de falar aqui, né, de, cara, o empreendedorismo feminino é muito solitário, a gente vê poucas referências, né? Se você procura CEO no Google, se você procura presidente de empresa, eu não sei se está assim exatamente hoje, mas eu fiz esse teste há 6 meses atrás e a maioria das imagens que aparecem são de homens de terno, brancos, de olho azul, né? Que é bem diferente do empreendedor da vida real que a gente tem, que no Brasil, segundo o Sebrae, a maior parte já são mulheres, né? Então, com mulheres descabeladas, desesperadas, criativas. Entre 4 trabalhos. Sem maquiagem, né? Naquele, meu Deus do céu, não sei se eu vou dar conta. Então, a realidade é um pouco diferente, né? Então, a gente enxergando esse cenário, vendo a solidão, vendo que às vezes é muito difícil você parar, ter um tempo para você, para trocar com outras empreendedoras, né? A gente falou, cara, a gente tem que cruzar isso com a vontade imensa que a gente tem de transformação, né? Com essa inquietude. E aí a gente falou, vamos pensar numa história de experiência focada nesse público. Hoje o público do Juice Santos é 70% mulher, então a gente conversa muito, né, com essa grande fatia de mercado, né? A gente sempre fala que que a gente não sabia disso quando a gente começou a empreender com a maioria das coisas, né? Mas Kotler, que é um papa do marketing, ele fala que para você ter uma marca virtuosa, você tem que conversar com mulheres, com jovens e com os nativos digitais, né? E o Juice cobre todos esses pilares e a gente começou a ver que sair só da parte de conteúdo e ir para o físico, ir para a troca, ir para o olho no olho,
era um passo que a gente precisava dar esse ano, né? Então, a sementinha começou ano passado, em janeiro desse ano eu e a Flávia falamos, a gente não vai... A ideia foi fazer uma viagem com essa mulherada, é isso? Exatamente. E criar uma experiência, né? Exatamente. Criar um grupo, na verdade, inicialmente a gente pensou em escolher, né, algumas pessoas que a gente admirava já, para estarem com a gente, que tinham a cara do projeto e que quando a gente falasse, é isso, elas iam falar, entendi, vamos. Né? Então, a gente não queria criar uma experiência com pessoas que não tivessem tanta coisa em comum. Né? Como é que foi essa experiência de convite, né, a princípio, para você, doutora? Primeiro, é muito interessante você poder partilhar a necessidade de dividir um conhecimento, uma experiência e uma necessidade. Porque se encontrar com uma mulher que trabalha, que estuda e que gosta de estar em casa também, sem que esse peso de culpa não permita que você avance fazendo isso, é uma loucura, uma insanidade. E poder olhar para ela e poder ver e falar assim, então eu passo pela mesma coisa, mas a gente vai para frente, sabe por quê? Porque a gente gosta do que a gente faz, então ninguém está errada. Ninguém está errado em fazer isso. A gente só está faltando em fazer o quê? Em dar uma mão para a outra e dizer, vamos juntas construir o que você não faz tão bem, eu vou te ensinar, o que você não entende tão bem, eu vou te explicar, o que você não conhece tão legal, eu vou te apresentar. Então, poder ter sido convidada para essa experiência, não só pela Ludmila, mas o convite também veio por parte da Maísa, que é uma amiga que eu admiro muito, uma empresária, uma lutadora, uma mãe, um exemplo de mulher em muitas coisas. E saber que mais mulheres como elas vão estar junto comigo numa experiência assim, foi o que ela disse, estou dentro. Quando é que a gente vai? A Maísa, que a doutora Kátia está falando, também vai participar aqui do programa. A gente tem um vídeo dela. A Maísa Campos, que é chefe de cozinha na Casa 147. Vamos dar uma olhadinha? Como é que foi esse convite da Maísa? Eu recebi o convite para participar do Juicy XP através de uma ligação que a Lud me fez no dia do meu aniversário. E desde o princípio, desde que ela falou, Maísa, eu tô te ligando porque nós estamos formando um time para uma experiência em Nova York, com mulheres com esse perfil e tal. E na hora, assim, a vontade era dizer sim, de imediato, e nem pensar se isso daria certo ou não dentro da minha agenda e do meu contexto. Então, assim, são vários os motivos que me fizeram topar para fazer parte da experiência. E dentre eles, o fato de estar 10 dias numa cidade como Nova York, trocando informação e compartilhando momentos, acho que inesquecíveis, com mulheres tão poderosas e maravilhosas que vão fazer parte desse time. Então, para a gente saber um pouquinho mais como é que vai ser essa experiência da Juicy XP, a gente conversa no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é empreendedorismo feminino e sobre isso eu converso com a Kátia Onofre Libório, cirurgiã dentista orofacial, e também com a Ludmila Rossi, que é cofundadora do Juicy Santos. A gente está falando sobre a experiência que vocês vão participar, a Maísa também falou que vai participar, vão para Nova York. E aí, Ludmila, eu te pergunto, por que discutir empreendedorismo em Nova York e não no Brasil? Essa pergunta é maravilhosa, né? Assim, eu sou muito entusiasta da cidade, né? Tanto que essa é a 11ª vez que eu estou indo para lá. Assim, então, é um destino que eu acho que você não... É um destino para repetir, assim, sempre. Porque a própria dinâmica da cidade, né? Assim, a veia humana ali que corre na cidade, para mim é o símbolo de empreendedorismo. Primeiro que é a cidade onde as pessoas vão para realizar sonhos, né? E o empreendedorismo se trata disso. Segundo que a cidade é um caos, assim, um caos, né? Assim, é uma cidade que acontece tudo ao mesmo tempo, que você vê gente de todo lugar do mundo, assim. Eu não sei se esse dado é tão divulgado, mas só em Manhattan, né, que é um pedacinho de Nova York, se falam 800 dialetos. Então, é uma cidade onde tudo funciona, tudo acontece, o metrô funciona 24 horas, 800 dialetos sendo falados ao mesmo tempo, e está tudo bem, tudo funciona, né? Óbvio. Ou seja, que se você sobreviver em Nova York, você sobrevive Exatamente. a qualquer crise na sua empresa. É essa a É, ideia? é praticamente isso, é uma grande metáfora, né? Sem contar a capacidade de renovação que a cidade tem, né? Você vai um ano, às vezes você vai num restaurante que você amou e que você
quer repetir a experiência e essa experiência não existe mais, assim. Então você lida com uma efemeridade, com uma decisão na hora certa, no lugar certo, com um tecido social imenso. Então tudo isso são pequenas metáforas que você enxerga e que são muito aplicáveis no dia a dia de uma empresa. Além disso, é muito curioso você olhar determinados movimentos, né, sociais e determinados movimentos de tendências de mercado que começam lá e que muitas vezes são testados em Nova York, justamente por essa diversidade gigante, né? Então, muitas startups testam modelos de negócio lá antes de irem para outros lugares do mundo, né? Marcas, né, fazem seus pilotos, seus ensaios lá. E uma coisa que eu acho muito legal e que a gente vem discutindo muito recentemente no mercado é que a gente já passou de uma cultura, né, de tudo é perfeito, tudo é lindo, especialmente para mulheres isso é muito forte, né? Tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo é um comercial de margarina e a gente sabe que a vida não é assim, né? E às vezes existem empresas lá e lojinhas e pequenas lojas que focam em determinados nichos e focam em ser pequenos, em fazer o trabalho bem feito, sem querer crescer e vender uma imagem perfeita, né? Então, isso é uma tendência muito legal de se observar e que, infelizmente, a gente ainda não nota tanto aqui em Santos, né? Agora, a Kátia, quando recebeu o convite, já sabia que ia para Nova York. Delícia, Esperava né? tudo isso ou só acha que vai ser um turismo e lazer? Não, eu acredito que isso aí que ela falou é uma fração de tudo que vai acontecer. Tenho certeza que a expertise, olhando do ponto de vista mais comercial, mais business, né? Nova York é uma cidade que gera sonhos, como toda mulher tem vontade de gerar, que cria marcas, como toda mulher tem dentro de si, através do seu crescimento pessoal, e que multiplica opiniões. Então, lá, como ela disse, não importa tanto quanto o que os outros acham, porque a cidade é muito diversificada e tudo que eu sei que o grupo da Juicy pode e vai trazer para consolidar lacunas que o empreendedorismo tem junto a todas as mulheres que vão participar da experiência é um degrau que eu creio que todas vão subir, algumas 3, algumas 10, mas todo mundo vai sair de lá muito diferente de como chegou, porque apesar de ser uma cobrança, muitas vezes, que a gente mesmo faz conosco, né? Poxa, eu estou em casa e eu não estou tão mãe porque eu sou um pouco empresária. Poxa, eu sou empresária, mas eu não sou tão empresária porque eu sou um pouco mãe. Poxa, eu sou um pouco, né? Essa coisa de se sentir faltando o tempo todo, lá você tem um turbilhão de experiências e de pessoas com vontade de aprender, com vontade de trocar, com vontade de ensinar, num lugar que não dorme, como todas as mães e como todas as mulheres também um pouco. Então, eu acho que isso tudo vai ser algo para a vida, assim, vai ser uma experiência que eu espero que a Juicy repita todos os anos e que isso venha a ser um marco para que uma aliança entre o empreendedorismo feminino real, sem margarina, mas se sentindo a melhor mulher que podia ser, venha a deslanchar a partir daí. Agora, no início do primeiro bloco, a Ludmila chegou a mencionar que o empreendedorismo feminino é uma coisa muito solitária. Você concorda com isso? Você, em algum momento da sua carreira, se sentiu solitária? Sim. Você pode ter sócios e se sentir solitária, porque a forma de gestão de uma pessoa, ela tem sócios, eu tenho sócios, Maísa tem sócios. A solidão tem essa relação com o que eu acabei de falar, porque enquanto você está se sentindo empresária dentro de casa, você se sente só porque você não se sente frustrada em ser só mãe. Você quer um pouco mais. Então isso, pensa, meu Deus, será que eu estou errada? Será que eu tinha que largar tudo que eu gosto de fazer para ser só mãe ou só esposa? E quando você está na empresa, você pensa, meu Deus, será que sou só eu que sinto isso? Será que eu estou me sentindo mal porque o meu bebê está com febre? E eu tive que falar, olha, toma um remedinho porque agora eu estou em uma cirurgia, eu estou entregando algo para outra pessoa. E esse sentimento, ele precisa estar muito conciliado com um amor verdadeiro com o que a mulher está fazendo. Então, encontrar esse poder, encontrar essa decisão de saber, eu estou fazendo o meu melhor. Eu vou ser uma boa mãe, uma boa empresária, uma boa amiga, uma boa esposa, porque um denominador comum digital, maternal e empresarial vai acontecer. Então, buscar esse equilíbrio, muitas vezes, é uma tarefa solitária.
E você esqueceu de dizer uma boa filha também, né? Uma boa filha. Porque tem esse outro Também ponto. tem Tem né? ainda esse outro Esse ponto. outro ponto, que é na idade que a gente está agora, a gente Sim. né, tem essa atribuição adicional ainda. Isso Né? aí. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala mais um pouquinho sobre empreendedorismo feminino. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é empreendedorismo feminino e eu converso com a Kátia Onofre Libório, cirurgiã dentista orofacial, e com a Ludmila Rossi, cofundadora do Juicy Santos. A gente está vendo aqui que existem várias pessoas, é uma viagem muito eclética, né? A gente tem uma cirurgia dentista, já temos uma chefe de cozinha. O que mais que vai ter nessa viagem? Uma pessoa que trabalha com moda, né, com a parte de confecção. Temos arquitetas, temos jornalistas, temos que mais? Administradoras, são vários perfis. Eu sou designer, então vários perfis. Um acaba bem complementando o diferentes. outro, né? Totalmente, totalmente. Vamos ver então o que a Maísa fala sobre essa variedade de segmentos nessa viagem. Vamos lá? Eu acho que o fato do grupo ser super mesclado, super híbrido, vai trazer ainda mais valor para a nossa experiência, porque a gente vai misturar as vivências de dentista, designer de interiores, comunicadoras, eu como chefe de cozinha. Então a gente vai trazer aí um monte de informação mesclada que eu tenho certeza que vai dar um bom suco, um bom caldo. Você também acha isso, Kátia? Qual que é a sua expectativa nesse networking internacional aí? Crescer. Crescer como pessoa, crescer como ser humano, crescer nas amizades e, mais do que tudo, compactar cada vez mais a força do empreendedorismo na Baixada Santista. Tem muitas pessoas que estão nesse grupo que são verdadeiras referências em áreas e eu não fazia nem ideia que elas estavam por aqui tão perto. Então, acho que essa vai ser uma grande conquista dessa experiência, poder consolidar um time de mulheres que vai verdadeiramente influenciar, verdadeiramente poder ser um exemplo dentro e fora das suas áreas, assim, umas para as outras, e poder gerar conteúdo, né, de verdade. Eu acho que essa é uma busca que, desde a internet até a vida real mesmo, está fazendo muita falta. Olhar para mulheres e saber que não só, como ela disse, de esmalte de unha ou só de maquiagem, mas que a gente tem que também trabalhar, a gente tem que estudar e que essas mulheres estão aí produzindo verdadeiramente conteúdo e que elas estão aqui na Baixada e muitas vezes a gente nem sabe. E aí a gente não vai ter mais aquela carreira solitária, né, da empreendedora solitária. Eu creio que não. A gente está pensando nessa junção de valores, né? É criar referências, é formar referências e para mim a parte mais legal é esse tecido social que eu acho que vai ficar muito mais forte. Depois que você viaja com alguém, você conhece muito bem aquela pessoa, né? E ainda dá para fazer inscrição, Ludmila? Mais 2 lugares a gente tem poucos dias até a viagem, mas tem 2 lugares ainda, né, do grupo. Os espaços, né, e as locações que a gente vai ficar, elas estão preparadas para até um pouquinho mais, mas a gente realmente quer fechar um grupo mais compacto dessa vez, para que a troca seja muito olho no olho, assim, de verdade. Tem informações que você pode trazer sobre os workshops? O que vai ter de novo, sem estragar a surpresa? Tá bom, fechado. Basicamente a gente tem 3 pilares, né, que é a parte de cool hunting, né, que é a descoberta de tendências. Inclusive tem uma cool hunter viajando com a gente no grupo, tá? O outro ponto é personal branding, né, que é o marketing pessoal, é como você, através da sua figura, da sua personalidade, você acelerar o marketing da sua empresa. E a outra coisa são movimentos sociais, que a cidade é muito forte nesses 3 pontos, né? E os movimentos sociais, eles são visíveis em Nova York, né? Existem empresas, existem lojas focadas em movimentos sociais. Então a gente vai passar por tudo isso, assim. Tem um roteiro pré-estabelecido? Tem, são 10 dias, né, 9 noites, né, a gente tem um dia mais tranquilo no dia que a gente chega, a partir do 2º dia a gente já começa a explorar Brooklyn,
Williamsburg, Red Hook. Existe todo um mapeamento, né, que a gente fez de lugares interessantes, né? Quem é o terceiro cérebro, né, desse projeto é a Amanda Dente, que mora lá. Então ela está fazendo pesquisa em loco, né, para a gente ir em lugares realmente só que tragam aprendizados para a gente. E além disso é legal falar que dentro desse programa a viagem é dividida em 2 partes. Na parte Brooklyn, né, onde a gente vai ficar, e na parte Manhattan, porque é justamente vão ser praticamente 2 viagens numa só, né? E os contextos, eles são um pouquinho diferentes. Então, não é nada, não tem nada a ver com a Nova York turística que a gente conhece, com aqueles monumentos turísticos clichês. É aproveitar o lado da cidade de fato, que inspira você a empreender melhor e a começar a empreender. Quem quiser fazer inscrição, então tem algum site ou telefone? É só digitar ou Juice XP no Google ou entrar no juicesantos.com.br que as informações estão lá, ou mandar um alô pra gente no Insta também, em todos os canais a gente responde. Isso aí, é muito eclético, né? Até na comunicação. Ludmila, muito obrigada. Sucesso nessa viagem, que vocês aproveitem bastante, muito. Muito obrigada. Doutora Kátia, muito obrigada. Sucesso, Obrigada, que você querida. volte com muitas novidades e acrescente mesmo. ainda mais para o empreendedorismo feminino aqui na região. Com certeza, eu já nem sei, eu estava aqui pensando, eu vou aprender. A aliança feminina é uma coisa tão interessante que eu não sei nem o que é currante, entendeu? Mas vai ter isso, então vai ser bom. E não só como a gente faz com os pacientes, às vezes de olhar e inserir dentro delas que a beleza estética é muito mais do que só o que eu posso fazer por elas no rosto, mas é o que tem que vir de dentro para poder acontecer, desde o currante até muitas coisas. Eu acho que vai tudo muito... Você não sabe o que é, mas você já faz. Eu tenho certeza disso. A gente vai dar um blossom em Nova York. É isso É aí. isso aí. Muito obrigada, OND. Fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.